Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Agora é Mundial, cara. Agora é a Copa do Mundo de Clubes e o Flamengo crescendo na hora certa, cara. Eu não gosto de ficar, sabe, alimentando ilusão, mas o Flamengo crescendo na hora certa. É muito importante a gente ver o que está acontecendo. O Flamengo jogou um futebol incrível, é o líder do Campeonato Brasileiro, a prioridade, né? O Campeonato Brasileiro, mas é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que o time realmente jogou bem. O Fortaleza é fraco, mas é assim que tem que jogar contra time fraco. É assim que tem que jogar contra time fraco. E eu sinceramente, cara, eu tô esperançoso com esse ano. Não sei se, né, a Copa do Mundo de Clubes dá para conseguir chegar tão longe, mas só de ver o que o Flamengo está jogando, está começando a jogar, e imaginar que ainda tem a chegada do Jorginho, que aceitou, né, rescindir com o Arsenal e abrir mão daquele valor que ele tinha a receber, praticamente 6 milhões de reais. Para mim isso aí já é importantíssimo. E tem as contratações que vão chegar depois, o Felipe até falou sobre isso, a gente teve a nossa imagem que viralizou do Boto acompanhando a coletiva ali, escondidinho, né, nos bastidores. A gente teve o Felipe também falando da questão do Gonzalo Plata, que o jogador até ontem estava numa maca fazendo fisioterapia e que eles têm o direito de convocar mesmo assim, mas para mim não tem. Para mim não tem direito de convocar, não. O cara tá machucado, tá lesionado, eles não têm o direito de convocar, não. Mas é isso. A gente, contra tudo e contra todos, esses absurdos que estão acontecendo, e a gente vai, se Deus quiser, conseguir, né, prosperar. Olha, eu tenho aqui algumas notícias para trazer para vocês, algumas informações. Eu queria começar falando, cara, que foi espetacular, né? Espetacular a comemoração do Luiz Araújo, dando aquela zoada naquele... O Davidson costuma fazer isso, né? O Luiz Araújo é sensacional, cara. O Luiz Araújo, o Davidson costuma fazer essa paradinha de prender o pé ali, né? Aí o Davidson como se estivesse alongando, né? Aí o Luiz Araújo, ó. Cara, sensacional, cara. Nessa o Davidson tomou bonito, hein? Tomou bonito. A foto é fantástica, né? A foto é fantástica. Olha aqui. A foto fantástica. Ele ainda imitando o jeitão do Davidson, né? E a cara do Davidson, cara. As fotos do Flamengo. A cara do Davidson é espetacular. O Everton Araújo comemorando ali o Davidson. Putz, tomamos mais um. Tem que aturar, meu irmão. Mengão tem que aturar, não tem jeito. E, cara, bateu, hein? Bateu. Eu não sei se vocês lembram, a minha dica era Flamengo para vencer o jogo e o Cruzeiro ou empate contra o Palmeiras. E bateu. Bateu a odd da secada, foi secada e liderança. Odd da secada e liderança bateu e bateu bonito. O Flamengo é o líder, segue o líder, né? Segue o Mengão aí. Tem jeito não, segue o líder. E agora é pensar na Copa do Mundo de Clubes. Olha, então eu vou trazer aqui algumas informações, mas eu queria começar falando dessa sacanagem, desse absurdo. O Abel Ferreira, ele não aceita perder. Ele não sabe perder. É inacreditável, cara. A imagem é inacreditável. Ó. Olha isso. Agiu dessa forma contra o profissional que estava trabalhando. Olha isso, vamos acompanhar o Rob do Viegas. Reclamou que o cameraman estava muito próximo do banco. Pelo amor de Deus, Abel. Se vocês estivessem ganhando, você não ia reclamar. Aí ele na entrevista falou que tentou afastar. Tentou afastar. Gente, olha isso aí, gente. Tá nítido que o Abel tenta dar uma banda no cameraman, gente. Olha a perna direita. Aí vai vir me desmentir depois, dizer que não sou eu não, cara. O pessoal que tá vendo aí. Olha lá.
Que loucura, do velho. profissional, do cameraman. A dona Leila precisa chamar atenção. Porque gosta de lacrar na internet. Quando é xingada, lacrou. E aí, o que a Leila vai falar disso aqui? De um profissional, de um time chamado Palmeiras, tentando Olha só, derrubar cara. o cameraman. Trabalhador, mano. Que loucura. É ridículo. Abel Ferreira. Que loucura, meu irmão. Incomodado com a derrota. Incomodado com a derrota, é isso aí. Certíssimo, cara. Certíssimo. Ficou incomodado com a derrota mesmo. E saiu ali revoltado, deu um empurrão no cameraman. Tem um pé estranho ali também, parece que tá agredindo. Pô, que loucura, cara. Que loucura. E quero ver o que o Palmeiras vai fazer, vai se manifestar. Será que o Palmeiras vai reclamar agora também? Né? Será que agora o Palmeiras vai achar isso bonito, vai achar isso bacana? Que loucura, cara. Surreal. Bem, trazer aqui algumas informações importantes para vocês. Flamengo, cara, impressionante. Impressionante o Flamengo. Flamengo, eu falei desde ontem lá, eu estava na coletiva conversando com o David Sharp. O Flamengo conseguiu números impressionantes. O Flamengo tem 20 gols de saldo. O Flamengo está com... Olha, superou o próprio recorde de 2008, o Cruzeiro de 2003, o Atlético Mineiro e o Fluminense de 2012. Os números do Flamengo são impressionantes. O Flamengo é a melhor defesa, o melhor ataque do campeonato. Tá? O Flamengo é o clube com o maior saldo de gols após a 11ª rodada na história do Campeonato Brasileiro. Que loucura. Na era dos pontos corridos, o Flamengo marcou 24 gols e sofreu 4, com uma diferença aí de mais... O Flamengo está com 20 gols de saldo. Eu tinha visto ontem já isso, e o Cruzeiro tem metade desse saldo. E o Palmeiras tem 3 gols de saldo, ou seja, o Flamengo tem 17 gols a mais que o Palmeiras. É uma loucura. O Flamengo superou a própria marca de 2008 e está na frente de clubes como Cruzeiro 2003 e Atlético Mineiro e Fluminense, ambos em 2012, segundo o Datafute. Tá? É impressionante, cara. O saldo de gols do Flamengo, além de ser líder, o saldo de gols é impressionante. Agora, o Flamengo pode ser ultrapassado com um jogo a mais, né? O Cruzeiro com um jogo a mais pode ultrapassar o Flamengo. O Cruzeiro pega o Vitória e é naquele período que o Flamengo e o Palmeiras, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, preparando para o Mundial, não vão jogar. E o Cruzeiro joga contra o Vitória, pode passar. É uma ilusão, né? Porque passa com um jogo a mais, mas os outros times vão ter que jogar ainda para recuperar a pontuação. Tá? Então, é uma situação que pode acontecer, então a gente traz aqui porque o Flamengo pode perder a liderança. O Flamengo não está garantido, né, que vai para a Copa do Mundo de Clubes com a liderança por causa disso. Tá? Olha só, uma curiosidade, o Danilo bateu o recorde, tá, de mais passes certos em uma partida de Brasileirão 2025. Nessa goleada aí, ele acertou incríveis 112 de 119 passes, 94,1%. Tá certo? Então o Danilo aí atingindo uma marca super interessante. O recorde anterior era do próprio jogador quando acertou 101 passes de 106, 95,3% contra o Juventude. Dessa vez ele acertou mais, mas a porcentagem diminuiu. Tá? E o Danilo falou também sobre a questão da vitória, da goleada, dar uma moral extra aí para o Flamengo. Ele fala, dá uma moral para a equipe e no trabalho que a gente vem desenvolvendo, mas sem ilusão. A gente está apenas começando o campeonato, ainda tem muito pela frente. Aqui digamos, uma maratona, não é um sprint. Então, a gente tem que ir conquistando pontos, tentar o máximo possível estar na frente. Porém, o mais importante é quando chegar em dezembro, que a gente esteja na frente. Pois é, cara. Então, teve o Michael também, né, falando de estar feliz em fazer o gol. Ele precisa disso. Quem está precisando de um gol também é o Bruno Henrique, né? E, teve torcedor, gente, que a Lívia, né, uma torcedora aqui, a goleada estava escrita, o coluna do Fla postou que ela tinha colocado mais cedo. Acabei de ver 5 urubus. Dito isso, Flamengo 5, Fortaleza 0. Tem quem não acredite, né?
Então, só para trazer para vocês que o elenco do Flamengo ganhou 3 dias de folga aí, antes da preparação para a Copa do Mundo de Clubes. Jogadores se reapresentarão no CT na tarde da quinta-feira. Então, são 3 dias de folgas que eles ganham, né? Eles ganham 3 dias de folga e se reapresentam na quinta-feira, tá? Já para começar a preparação para a Copa do Mundo de Clubes. E vai estar perto também do Jorginho se apresentar, beleza? Olha, trazer aqui a tabela atualizada, segue o líder mais uma vez, né? Mais uma vez, segue o quê? Segue o líder, né? Flamengo, 24 pontos, Cruzeiro, 23, tá? Esses todos com os 4 primeiros com 7 vitórias. Flamengo, 24, Cruzeiro, 23, Bragantino, 23, Palmeiras, 22, beleza? E o Fluminense tem 20 com 6 vitórias, o Bahia tem 18 com 5 vitórias, o Mirassol 17 com 4 vitórias, Atlético Mineiro 17 com 4 vitórias, Botafogo tem 15 com 4 vitórias. Só para vocês terem uma noção, nesse momento do campeonato, o Flamengo tem 9 pontos a mais que o Botafogo já. O Flamengo já abriu 9 pontos do Botafogo. É impressionante. Tá? O Flamengo está 9 pontos do Botafogo e 12 pontos do São Paulo, tá? Equipes aí que a gente sabe que todo ano estão ali disputando alguma coisa. Então o Flamengo já abre muitos pontos, o líder já abrindo muitos pontos dessas equipes, né? O Vasco terminou a rodada aí a 1 ponto, não, com a mesma pontuação da zona de rebaixamento. O Vasco terminou a rodada com a mesma pontuação da zona de rebaixamento. Só está na frente pelo critério de vitórias, tem uma vitória a mais. Então, gente, situação aí incrível, né, do Flamengo, muito na frente da galera. Tá junto ali no G4, mas a galera que costuma brigar por título tá bem para trás. Vamos acompanhar aí, então a zona mista com o Everton Araújo, e eu separei aqui também as 2 perguntas, a da Raíza Simplício e a pergunta também que eu fiz para o Felipe Luiz. Também vou deixar aqui uma outra pergunta interessante que ele respondeu, e você vai acompanhar também a zona mista do Everton Araújo. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Tá aí, ó. Você pode seguir também na plataforma vizinha, cadastrar, e lembrando sempre de fazer o cadastro com biometria, com facial. E lembrar que todos os nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado, Caravana do Haroldo, Mais Cabelo, tudo aí no comentário fixado. Eu queria saber isso para você. Eu queria saber isso para você. O confronto contra o Tátira e agora a goleada do Fortaleza capacitam o Flamengo para fazer uma boa campanha no Mundial, ou se para vocês apenas a fase de grupos já é o suficiente? Obrigado. Entendi. Eu queria saber isso para você. O confronto contra o Tátira e contra o Fortaleza agora capacitam vocês para brigar pelo Mundial, ou se para você a fase de grupos é só um passeio para o Flamengo? Obrigado. Capacitou sim, como eu falei, essa vitória de hoje dá uma tranquilidade para a gente poder descansar agora, voltar, treinar os dias que tem para poder viajar bem tranquilo para o Mundial. E vai ter gol no Mundial? Aí, se Deus quiser, só Deus sabe. Pode ir. Everton, fisicamente o Flamengo agora vai ter 15 dias, né, para poder se preparar para o Mundial de Clubes. Você acredita que fisicamente será importante esse período de recesso para o Flamengo? Sim, com certeza, né? Até para a gente poder dar uma descansada. Os jogadores que estão no DM ter um tempo a mais para recuperar e para a gente poder forçar mais para o Mundial. O Flamengo, com essa vitória, assumiu, ao menos momentaneamente, a liderança do Brasileirão. O Palmeiras está perdendo agora. Qual é a importância de ir para o Mundial de Clubes, dessa parada longa, sendo líder do Brasileiro, visando o restante da competição depois da viagem para o Mundial? Muito importante, a gente tinha uma missão hoje de sair com a vitória, de somar esses 3 pontos hoje, e a gente conseguiu. E é esperar o resultado, a gente não controla, mas a nossa parte a gente fez e conseguimos sair com a vitória hoje. Algumas vezes essa finalização de fora da área, como tem sido o trabalho para você ser esse elemento surpresa, finalizar, chegar e fazer o gol? E também queria te fazer uma pergunta que eu acho que pode ser um tema especial para você, porque eu observei na sua comemoração que o Gerson ele foi até você para te entregar a bola e você poder comemorar homenageando a sua filha que está por vir. Então, a homenagem para sua filha e principalmente o Gerson, né, lembrando de ir lá te entregar a bola para fazer essa homenagem. Sobre o gol, fruto de trabalho, treino bastante dia a dia, esse chute fora da área e da entrada da área, né?
E graças a Deus hoje consegui acertar. Tava tentando nos jogos, mas Deus sabe a hora certa de tudo e hoje saiu. E sobre o Jets, sem palavras, ele tá comigo dia a dia, ele sabe que eu sou um cara trabalhador e ele veio ali me entregar a bola para fazer a comemoração. Ele também conhece a minha mulher e tudo, a gente é bastante próximo e acho que ele ficou muito feliz ali. Ele me entregou a bola para fazer a comemoração. Agradecer a ele também pela irmandade, pela parceria de sempre. Everton, o Flamengo agora pode realmente pensar só no Mundial, já que acabou os jogos e o próximo já é o Mundial. Vocês acham que ir para o Mundial sendo líder do Campeonato Brasileiro, classificados para Libertadores e ainda vindo de uma goleada, dá uma motivação a mais? E na Copa do Brasil classificado também. E a Copa do Brasil classificado também. Com certeza dá uma tranquilidade. Como eu falei ali na outra entrevista, a gente tinha uma meta, uma missão hoje para fazer. A gente conseguiu sair daqui com a missão cumprida, que eram os 3 pontos. E não esperava, né, uma vitória como essa, mas Deus sabe de todas as coisas e foi uma excelente vitória hoje. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, agora vem o Mundial, né? Mas antes desse Mundial tem uma data FIFA, o Flamengo tem vários jogadores convocados, inclusive tem um deles que está lesionado, que é o Plata, e essa semana a gente viu a nota que o Flamengo soltou em relação a tudo que aconteceu com a seleção equatoriana. Eu queria entender de você o que houve ali em relação ao Gonzalo Plata, qual que é a situação dele hoje. Ontem, o Internacional também soltou uma nota e parece que está passando pela mesma coisa com a seleção equatoriana em relação ao Ener Valencia. Eles também pediram desconvocação, eles negaram, enfim, o Ener também está lesionado. Queria entender o que aconteceu aí e qual que é a preocupação do Flamengo, né, em relação a essa situação. Esse é um assunto que o médico poderá explicar melhor do que eu. Na verdade, o Plata tem uma lesão no joelho, até hoje estava na maca. O jogo é daqui a 5 dias e 4 dias, sei lá, e não existe nenhuma condição de ele poder entrar no campo. Essa é a realidade. Mesmo assim, a seleção está no direito de convocar, de levar ele para lá, e temos que aceitar, mas o que aconteceu é uma situação que o médico tem que explicar. Felipe, boa noite. Hoje a gente teve o retorno do Matias Vinha, né? E eu queria aproveitar para te perguntar como é que você vê o fato de você ter 3 grandes laterais esquerdos, né? Você tem 3. Tem gente que não tem um. Você tem 3 laterais grandes e na direita também, o Wesley e o Varela. Queria te perguntar como é que é isso para você ter vários jogadores dessa qualidade numa mesma posição, se para você vê isso como uma grande vantagem, e ainda sobre a sua felicidade de ter essa contratação chegando do Vinha, né? O Vinha é um jogador também titular da seleção do Uruguai, um cara que tem muita experiência, campeão da Libertadores, jogando na Europa, um cara também do nível do Varela que eu estava falando antes, né? Um cara que teve uma lesão gravíssima, voltou, e é bom para o treinador ter 3 laterais esquerdos desse nível, 2 de seleção brasileira e um titular da seleção uruguaia. Aí nós podemos falar, e entra um ponto que você não acha que o elenco é muito curto? Me perguntaram na outra coletiva, né? Um deles fica fora do treino. Um deles tem que ficar fora do treino. Quando você tem muito mais jogadores e todos estão aptos para jogar, não podem treinar. Então isso é o que mais me parte o coração, porque a única forma que eu tenho de respeitar todos os jogadores é treinando e deixando eles preparados para o jogo. E se às vezes o treinador não consegue dar o treino, ou não consegue colocar os jogadores no treino, isso é difícil, mas claro que eu estou muito feliz de ter esses 3 laterais desse nível no elenco. Uma das poucas críticas ao seu trabalho talvez seja a falta de efetividade do ataque do Flamengo, mas se nós formos pegar em número, essas críticas não fazem muito sentido. O Flamengo é um dos ataques mais efetivos do Brasil e no Campeonato Brasileiro é o melhor ataque também no campeonato. Como você e o elenco lidam com essas críticas que, analisando os números, não fazem sentido? Não, eu continuo da mesma forma, com as ideias claras, quando ganha, quando empata, quando perde, sei o que eu quero, sei aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, tenho esse caminho traçado, dito esse caminho para os meus jogadores, e como eu falei já várias vezes, às vezes a bola vai entrar, às vezes não vai entrar, e
Isso é coisa do futebol, né? Existem times que marcam melhor, que não permitem finalizar. Existem times que deixam mais uma certa facilidade. E o importante é que eles também tenham as ideias claras do que tem que fazer no campo. E o importante são isso, no final das contas. O resultado, o número, onde o time está, as chances que cria e é o que credencia e avalia verdadeiramente o trabalho.